Você ainda consegue ouvir o som da rua chamando pelo seu nome? Aquele eco distante da infância, quando bastava uma bola de gude no bolso ou um peão de madeira na mão para o dia inteiro virar aventura. As calçadas eram nossos campos, os muros viravam arquibancada e o tempo parecia andar mais devagar, medido pelo riso dos amigos e o barulho dos passos correndo descalços. Hoje, o vídeo é uma viagem no tempo, um mergulho nas lembranças que marcaram uma geração inteira. Vamos reabrir o baú da imaginação e recordar 22 brinquedos clássicos que só quem cresceu nos anos 80 vai lembrar. Cada um deles carrega o cheiro da rua depois da chuva, o barulho dos verões cheios de liberdade e o encanto simples de quem sabia transformar qualquer cantinho em diversão. Fique até o fim, porque um desses brinquedos vai acender na sua memória aquele mesmo brilho que você tinha nos olhos quando o mundo cabia dentro de uma tarde de brincadeiras. Bolinha de gude. Um risco no chão, um punhado de bolinhas no bolso e a rua virava campeonato. A mão aprende o peso do vidro, o dedo faz mira e o primeiro toque decide quem entra no círculo. Parece sorte, mas é treino, paciência e o silêncio antes do estalo que todo mundo espera. O sol cai e a poeira levanta, a bolinha favorita recebe apelido e cada rodada vira história contada no dia seguinte. Perder ensina calma, ganhar pede humildade, empatar vira desafio marcado para depois do dever de casa. Ninguém quer ir embora quando a última jogada ainda pode virar o jogo. No bolso ficam as vencedoras, em casa o copo de vidro guarda o troféu e no coração sobra a vontade de repetir. Amanhã sempre tem mais, com novas regras, risadas e aquele brilho que nunca quebra. Tazo. O pacote de salgadinho vinha com segredo e a mão mergulhava ansiosa até achar o disco que valia ouro no recreio. A mesa da cozinha virava arena, o pátio da escola virava campeonato e cada estalo no ar fazia todo mundo prender a respiração. Era colecionar, trocar, apostar e voltar para casa contando vitória. No começo parecia só moda, mas logo virou língua própria, com regras, manobras e apelidos para cada desenho. Quem sabia bater, fazia o disco voar. Quem dominava o giro ganhava pilhas e quem perdia queria revanche. Ninguém queria o repetido. Todo mundo caçava o raro e a mochila carregava sonhos. Quando a coleção completava a página, a alegria estourava como fogos. Faltava um, depois outro, e a busca recomeçava com ainda mais vontade. Sempre no fim sobrava amizade, barulho bom e lembranças que não amassam. Bambolê. Era só colocar o aro na cintura e o mundo começava a girar junto. O bambolê colorido parecia ter vida própria, rodava no quadril, subia pelo braço, descia até o chão e arrancava risadas de quem tentava acompanhar o ritmo. Nas calçadas, nas praças e até dentro de casa, ninguém resistia a ver quem conseguia girar por mais tempo. O segredo estava no balanço certo, na música, imaginária que cada um criava com o corpo. Quando caía, bastava recomeçar, porque o bambolê não era sobre vencer, era sobre dançar com o tempo. As crianças inventavam coreografias, os adultos arriscavam passos e o riso se misturava ao som leve do plástico rodando. Hoje, basta ver um bambolê para sentir a vontade de voltar a girar sem pressa, só para lembrar que a alegria também mora nas voltas simples da vida. Peteca. Um pedaço de couro, penas coloridas e o vento como companheiro. A peteca voava leve entre as mãos, subindo e descendo em um ritmo que misturava reflexo e alegria. Nos pátios da escola ou nas praias ensolaradas, ela unia amigos, vizinhos e famílias em partidas cheias de energia. O desafio era não deixar cair, manter o jogo vivo no ar, bater com força e suavidade ao mesmo tempo. Cada toque era uma conversa sem palavras, um sorriso compartilhado a cada acerto. O tempo passava e ninguém percebia, porque brincar de peteca era esquecer o relógio e ouvir apenas o som leve das risadas. Até hoje, quem segura uma peteca sente o mesmo impulso de infância. Aquele desejo simples de jogar para o alto e acreditar que o instante pode ficar suspenso um pouco mais. 5 Marias. 5 saquinhos pequenos, um chão liso e muita concentração. As 5 Marias exigiam leveza, precisão e uma boa dose de paciência. Bastava jogar um saquinho para o alto, pegar outro no chão e repetir o movimento até completar a rodada. Um erro e tudo voltava ao início. Mas o encanto estava justamente aí, na tentativa e na repetição, que transformavam o simples em mágico.
As crianças se reuniam nas calçadas, nas salas e nos quintais, competindo em silêncio ou entre gargalhadas. Cada rodada trazia uma mistura de tensão e alegria, e o barulhinho do tecido caindo virava música de infância. Não precisava de pilhas nem de tecnologia, só da coordenação e da vontade de brincar. Hoje, lembrar das 5 Marias é lembrar de um tempo em que bastava um punhado de pano e a imaginação para o mundo fazer sentido. Amarelinha. Um pedaço de giz e o chão virava mapa. A amarelinha era o jogo que fazia o corpo aprender a voar com um pé só. Desenhavam-se os quadrados, numeravam-se as casas e começava a jornada até o céu. A pedra marcava o caminho e o desafio era pular sem errar o rumo. Cada salto tinha um som de vitória, cada tropeço virava risada. As meninas decoravam as regras, os meninos inventavam variações e a brincadeira atravessava gerações sem precisar mudar nada. O vento levantava a poeira e o tempo passava devagar, como se esperasse cada volta para recomeçar. Hoje, quando alguém vê um traço de giz na calçada, o coração sorri. A amarelinha não era só um jogo, era um treino para a vida, um jeito leve de aprender que cair também faz parte do caminho. Pular corda. Era só ouvir o som da corda batendo no chão para o corpo começar a se mover sozinho. A brincadeira juntava vizinhos, irmãos e amigos no ritmo da Z. Cantigas que marcavam o tempo dos pulos. Entrar no meio da corda parecia fácil, mas exigia coragem, sincronia e uma risada pronta para quando tudo dava errado. A corda girava depressa, o coração batia no mesmo compasso e o vento levantava o cabelo das meninas que pulavam sem parar. Cada volta era uma pequena vitória, cada erro, uma nova chance de tentar outra vez. Quem segurava as pontas sabia que ali nascia amizade, paciência e cumplicidade. Hoje, quando o silêncio das ruas é quebrado por uma corda batendo, a memória desperta. Pular corda é reviver um tempo em que a alegria cabia entre 2 giros e um sorriso. Queimada. No pátio da escola ou na rua de terra, bastava uma bola para começar a competição. De um lado o ataque, do outro a defesa, e o grito de "queimou" ecoava alto entre risadas e correria. Era preciso agilidade para escapar, reflexo para lançar e coragem para ficar até o fim. Os times se formavam rápido, as regras mudavam conforme o humor, e ninguém queria ser o primeiro a sair. A poeira subia, o sol batia forte e cada partida parecia o campeonato do mundo. No fim, vencia quem sabia rir, mesmo depois de levar a bola. Hoje, lembrar da queimada é lembrar do corpo livre, das mãos vermelhas e da vontade de nunca parar. Era mais que um jogo, era o treino perfeito para o espírito brincalhão de quem cresceu no Brasil. Banco imobiliário. Nas tardes de chuva, quando a rua descansava, o tabuleiro colorido do banco imobiliário virava o centro do mundo. As notas de papel, as casinhas plásticas e o tilintar dos dados criavam um universo onde todo mundo podia ser rico por algumas horas. Comprar terrenos, construir hotéis e cobrar aluguel era mais divertido do que qualquer lição da escola. As brigas eram sérias, mas acabavam em risada. Um lance de sorte podia mudar tudo e cada jogada carregava o sonho de vencer a vida com estratégia e paciência. O tempo passava depressa e ninguém queria guardar o jogo antes de descobrir quem seria o novo milionário da família. Hoje, o tabuleiro pode estar guardado no armário, mas basta ver suas cores para lembrar o prazer de conquistar o mundo com um simples arremesso de dados. Genius. Luzes piscando, sons repetidos e um desafio que parecia hipnótico. O Genius ensinava que memória também era brincadeira e cada rodada pedia atenção, ritmo e coragem para apertar o botão certo. No início era fácil, depois o jogo acelerava e o coração acompanhava cada nota como se fosse música. Nas festas, ele reunia a família inteira em volta da mesa e até os adultos queriam provar que ainda tinham boa memória. Cada erro gerava risadas e cada acerto era comemorado como vitória. Era tecnologia e diversão juntas, o brinquedo que fazia o futuro parecer estar logo ali. Hoje, o som do Genius ainda ecoa na cabeça de quem viveu os anos 80. Um brinquedo simples, mas capaz de provar que, às vezes, lembrar também é uma forma bonita de jogar. Pense bem. Na mesa da sala ou no quarto das crianças, o Pense Bem era mais do que um brinquedo, era um professor paciente com voz eletrônica. Bastava encaixar o cartucho certo, apertar os botões coloridos e o jogo começava. As perguntas apareciam na telinha, e a cada resposta certa, uma luz verde piscava como um pequeno prêmio de orgulho.
Ele ensinava matemática, português e até curiosidades do mundo. Quem errava ouvia o som clássico do tente novamente e recomeçava, determinado a acertar. Era tecnologia e aprendizado num tempo em que o computador ainda parecia coisa de cinema. Os pais adoravam ver os filhos brincando e aprendendo ao mesmo tempo, e as crianças se sentiam pequenas cientistas diante daquele teclado mágico. Hoje, lembrar do Pense Bem é lembrar da primeira vez que o futuro coube nas mãos de uma criança curiosa. Robô Arthur. Com seu corpo prateado e olhos que piscavam, o robô Arthur parecia um visitante do espaço. Ele falava, andava, girava e obedecia comandos simples que faziam qualquer criança se sentir um verdadeiro inventor. Nas tardes dos anos 80, ver aquele robô se mover era como assistir o futuro entrando na sala. As pilhas acabavam rápido, mas a imaginação nunca. Arthur ensinou que brincar também podia ser explorar, testar e criar. Quando ele falava, o silêncio tomava conta e cada passo seu parecia anunciar uma nova era. Mesmo com o tempo, ele se tornou símbolo de inovação e sonho. Quem viveu aquela época sabe o quanto esse pequeno robô fez o Brasil acreditar que a tecnologia também podia ter coração. Miniaturas de carros colecionáveis. No chão da sala, na calçada da vizinhança ou sobre a mesa da cozinha, as miniaturas de carros colecionáveis criavam mundos inteiros. Cada carrinho tinha história, cor favorita e até dono imaginário. As corridas começavam com um empurrão leve e terminavam com gargalhadas e disputas acaloradas sobre quem cruzou a linha primeiro. Trocar modelos era como trocar segredos. Um novo carro brilhando nas mãos era motivo de orgulho, um tesouro pequeno que cabia no bolso. Alguns vinham de presente, outros eram conquistados com economias guardadas em cofres de lata. Quando amassavam, o conserto era criativo, fita adesiva, cola e muita imaginação. Hoje, quem reencontra um desses carrinhos sente o mesmo arrepio de infância. Aquele instante em que a velocidade parecia possível, mesmo sem motor, movida apenas pela vontade de sonhar. Boneca Barbie. Ela era símbolo de elegância e fantasia. A Barbie, em sua versão brasileira, vestia-se com o que havia de mais moderno e representava um sonho colorido em cada detalhe. Meninas passavam horas trocando roupas, penteando cabelos e criando histórias onde tudo era possível. Cada nova boneca era um universo inteiro em miniatura. Nos anos 80, ter uma Barbie era sinal de prestígio. As lojas exibiam vitrines cheias de vestidos, sapatos e acessórios, e o brilho dos olhos das crianças refletia o mesmo encanto. Mais que um brinquedo, ela ensinava sobre estilo, cuidado e imaginação. Hoje, quem guarda uma Barbie antiga, guarda também um pedaço de infância. Um tempo em que o mundo parecia mais simples e os sonhos cabiam dentro de uma caixa rosa. Jogo da vida. O tabuleiro colorido do jogo da vida era mais do que uma brincadeira, era um ensaio sobre crescer. A cada giro da roleta, o destino mudava, e o jogador escolhia se queria estudar, casar ou comprar uma casa. As peças deslizavam pelas estradas como se o futuro coubesse ali, entre notas de dinheiro falso e risadas de família. O mais fascinante era que ninguém jogava igual. Uns escolhiam a sorte, outros a paciência, e cada partida revelava algo sobre quem éramos. O tempo passava leve, e mesmo quem perdia sentia que tinha vivido uma aventura completa. As tardes de domingo ganhavam cheiro de café e som de dado rolando na mesa. Hoje, lembrar do jogo da vida é lembrar que, no fundo, todo mundo ainda joga. Só que agora o tabuleiro é o próprio mundo. Esconde-esconde. Bastava um, 2, 3 e já, para a rua inteira virar cenário de mistério. O esconde-esconde era o jogo perfeito, simples e cheio de emoção. As crianças se espalhavam pelos quintais, atrás de muros e árvores, prendendo a respiração enquanto o pegador contava de olhos fechados. O coração batia alto e o tempo parecia parar entre o medo de ser encontrado e a alegria de escapar. Quando alguém gritava, "Tá salvo", o grito ecoava como vitória. A noite caía, mas ninguém queria parar, mesmo quando a mãe chamava da janela. Era adrenalina, riso e amizade correndo juntos pela escuridão. Hoje, lembrar do esconde-esconde é sentir saudade do tempo em que o maior esconderijo era o próprio coração, batendo forte, esperando ser descoberto. Pega-peça. O barulho das pecinhas coloridas caindo sobre a mesa era o sinal de que a competição ia começar. O pega-peça testava reflexos, rapidez e risadas. Bastava um movimento errado para perder tudo, mas o desafio era irresistível.
As mãos tremiam, os olhos fixavam nas cores e cada jogada era um duelo entre paciência e impulso. As tardes passavam voando entre gritos, risadas e discussões sobre quem pegou primeiro. O som das pinças, o estalo das peças e o suspense antes do toque errado faziam parte da magia. Era um jogo simples, mas criava momentos que pareciam eternos. Os amigos se reuniam na mesa da cozinha, os pais espiavam de longe e acabavam entrando na brincadeira. Hoje, o pega-peça é lembrado como o jogo que unia gerações, um brinquedo que mostrava que ganhar era bom, mas perder rindo com quem a gente gosta era ainda melhor. Autorama. Luzes, curvas, cheiro de energia e velocidade nos dedos. O autorama era o sonho dos apaixonados por corrida. As pistas montadas ocupavam a sala toda e os carrinhos, com seus faróis acesos, deslizavam como se o tempo obedecesse ao controle das mãos. Cada volta era um grito, cada ultrapassagem, uma explosão de alegria. Os fios se enrolavam, as pilhas acabavam rápido, mas ninguém ligava. Bastava trocar o carro de pista e a corrida recomeçava. Era pai e filho lado a lado, competindo com risadas, aprendendo que o verdadeiro prêmio estava no momento vivido juntos. Nos domingos de preguiça, o som dos motores de brinquedo ecoava pela casa, misturando infância e emoção. Hoje, quem guarda um autorama antigo, guarda também o som das curvas, o cheiro das pilhas aquecidas e a lembrança doce de quando a velocidade cabia dentro de um brinquedo de mesa. Cancela, elástico de pular, era o brinquedo das ruas tranquilas, dos portões abertos e das tardes sem pressa. Dois amigos seguravam o elástico esticado entre os tornozelos, enquanto o terceiro começava o desafio. Pular, cruzar, girar, subir o nível. Cada fase pedia mais equilíbrio e criatividade, e o erro vinha acompanhado de gargalhadas. As músicas inventadas guiavam o ritmo, os pés se moviam quase sozinhos e o chão virava palco de pura alegria. Às vezes o elástico arrebentava, e ninguém se importava. Era só dar um nó e continuar. O jogo ensinava leveza, coordenação e o prazer de brincar sem pressa. As meninas criavam coreografias, os meninos se arriscavam e todos queriam alcançar o último nível, aquele em que o elástico chegava quase aos ombros. Hoje, quem vê um elástico colorido sente vontade de tentar de novo, só para lembrar que felicidade também pode ser medida em saltos. Não acorde o dragão. O tabuleiro brilhava, as cores chamavam atenção e o dragão dormia no centro, ameaçando acordar a qualquer momento. O jogo misturava sorte, coragem e aquele friozinho na barriga que só as boas brincadeiras trazem. As crianças se reuniam em volta da mesa, tentando mover as peças sem fazer barulho, como se o dragão pudesse ouvir o coração batendo. Cada rodada era suspense puro. Um movimento errado e tudo recomeçava, mas ninguém se irritava, porque o encanto estava no desafio. O medo de perder virava riso, e o silêncio antes do clique final fazia o tempo parar. O dragão podia acordar, mas o espírito da brincadeira nunca dormia. Hoje, lembrar de Não Acorde o Dragão é lembrar de uma infância feita de fantasia, sustos bons e gargalhadas sinceras. Um tempo em que até o perigo cabia dentro de um jogo de tabuleiro. Qual desses brinquedos marcou mais a sua infância? Você ainda se lembra da sensação de brincar até o sol se pôr? Conta pra gente nos comentários qual deles você gostaria de ter de novo. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar viajando com a gente pelas memórias que o tempo não apagou.